Bom Pai, nesta manhã, a Tua palavra, mais uma vez, será aberta. Que a atmosfera desse lugar proporcione a todos nós a abertura da nossa mente e coração, que a semente lançada germine, cresça e produza frutos para a vida eterna. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram, eu não sei, parece que meia dúzia responderam, não foi? A Bíblia diz, entristeci-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Alguns estão bem atentos, mas a palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Olha para quem está ao teu lado, à direita e à esquerda. Alguns têm a parede na esquerda e direita, né? Mas olhe, dê um sorriso, aperte a mão. Se for alguém diferente, diga, amigo, amiga, é bom estar com você. Faça isso. Dê um sorriso bonito, alegre. Parabéns, Samira, parabéns. Olha, parabéns, querida. Que bom, seja bem-vindo. Tem alguém aí que não cumprimentou você ainda? Querida, feliz sábado, meu amigo. Se tem alguém com a cara feia, porque a natureza é assim mesmo, mas todo mundo é bonito, né? Seja bem-vinda, Keninha, maninha do coração. Ok? Que bom. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Hoje é um dia de festa. Festa tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Amém? Olha, os irmãos estão bondosos comigo, tá? Fiquem tranquilos que hoje a festa vai ser linda e maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Na manhã do sábado, o sol físico está brilhando sobre a terra, mas o sol da justiça, Jesus, nesta manhã, quer fazer brilhar a sua luz no seu e no meu coração, na sua e na minha vida. Estamos em uma semana especial, Semana Santa. Ontem à noite o programa foi aqui na igreja. Hoje pela manhã está sendo na igreja. À noite não teremos o programa, mas todos os irmãos estão convidados para vir à tarde. Às 17 horas terá o JA e em seguida a mensagem que seria à noite foi transferida, né, Gustavo, para à tarde no final do sábado. Então venham, tragam seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, todos para o programa especial que acontecerá nesta tarde da Semana Santa. E amanhã à noite também acontecerá o programa, finalizando o programa da Semana Santa, ok? Bem, durante a semana, cada noite foi estudado um tema sobre a vida, ministério, sofrimento de Jesus nesta terra. Um dos temas, vou tentar relembrar cada um deles, na primeira noite, no domingo, foi que Jesus, ele nasceu por você. No domingo à noite, na segunda-feira, ele viveu por você. Na terça-feira, ele chorou por você. Na quarta, ele sofreu. Na quinta, foi abordado o tema, ele se entregou por você. E ontem à noite, o tema foi que Jesus morreu por você. Nesse sábado, o tema será, ele ressuscitou por você. Mas amanhã, o tema será, ele voltará para levar você e a mim para morar com ele para sempre, amém? Que grande esperança! Durante toda a semana tivemos a oportunidade de renovar o nosso compromisso com Deus, de realinhar nossas prioridades, colocando Jesus como primeiro e melhor em nosso coração. Mas nesta manhã, eu pretendo ser bem objetivo, porque não queremos passar do tempo
e do horário, mas quero compartilhar com vocês sobre o tema: como é que Jesus ele foi recebido nos seus dias. E quero comparar como ele tem sido recebido hoje. Queridos amigos e irmãos, a indiferença, a ingratidão, são gestos que mais constrangem as pessoas na terra, nos relacionamentos. Há uma história, há um exemplo na história universal interessante, vocês vão recordar comigo, de César e Brutus. Brutus foi criado por César, no entanto, tornou-se um dos seus assassinos. Mesmo que haja em algum momento uma aparente demonstração de gratidão e de diferença, sem dúvida, a indiferença fere, a ingratidão dói, mexe com o nosso sentimento, com o nosso relacionamento e com o nosso coração. Queridos, eu quero convidar a você nesta hora a abrir a Bíblia Sagrada em um dos textos do Novo Testamento mais dramático acerca de Jesus, em que, em algum momento, como ele foi tratado e como ele conviveu com aqueles que o receberam naqueles dias. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. João capítulo 1, versículo de número 10 e 11. Esse texto fala a mim e a você de como Jesus, ele foi tratado ou as pessoas o trataram naqueles dias. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio de quem mesmo, irmãos? Dele. Mas o mundo, termina, irmãos. Mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, leiam todos comigo. Ele veio para o que era seu, e os seus, o que mesmo, irmãos? Não conheceram. É interessante, e a Bíblia Sagrada, João, de maneira muito enfática, ele declara qual foi a atitude das pessoas naqueles dias em relação a Jesus. O verbo estava no mundo. Todas as coisas que foram criadas nesta terra foram criadas por ele. No entanto, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus, o que mesmo, irmãos? Não o receberam. É interessante, quando Jesus nasceu ali, em Belém, as pessoas não reconheceram. Lembram do relato em Lucas capítulo 2, versículo 7, não vamos ler para ganharmos um pouco de tempo. A Bíblia diz que José e Maria chegaram àquela cidade, ou àquele povoado, e procuraram um lugar para que José e Maria pudessem então descansar, porque Maria estava quase para receber a Jesus como criança. No entanto, a Bíblia diz então que eles bateram de porta em porta, foram de hospedaria a hospedaria. No entanto, a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele nas estalagens. Quando Jesus nasceu, Nazaré, aquela pequena cidade, ou melhor, Belém, aquela pequena cidade, não recebera Jesus. Quando Jesus viveu nesta terra, também eles não receberam a Jesus com vida. E no seu ministério, lembra um dia quando ele chegou na cidade de Nazaré? Então as pessoas prenderam a Jesus e levaram até um penhasco e queriam lançar Jesus lá de cima. É interessante, Nazaré fora a cidade aonde ele fora criado. No entanto, os seus também queriam matar a Jesus quando começou o seu ministério. Ele nasceu e não reconheceram. Ele viveu e também não deram lugar para ele.
E a Bíblia conta também que quando Jesus morreu, um outro fato aconteceu. Tiraram-no da cruz e levaram para um túmulo. No entanto, Jerusalém não tinha lugar para colocar a Jesus. Ele descansou em um túmulo que não era dele, era de José de Arimateia. O que as pessoas fizeram com Jesus naqueles dias? Ele nasceu e não tinha lugar para ele. Ele viveu e não tinha lugar para ele. Ele morreu e também não tinha lugar para ele. Queridos, diante disto, quais foram as atitudes, ou qual foi a atitude daquele povo naqueles dias em relação a Jesus? Continue comigo abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 21. Vamos tentar fazer uma rápida retrospectiva nessa história trágica da vida e do ministério de Jesus e a atitude das pessoas. Mateus 21, versículo 7 e o versículo 11 descreve qual foi a atitude. Diz a Bíblia Sagrada: trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E olha o versículo 9: e as multidões, tanto os que precediam, como as que os seguiam, clamavam: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade, o que mesmo, irmãos? Se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É interessante, quando Jesus começou o seu ministério e entrou em Jerusalém pela primeira vez, montaram num jumentinho, tiraram as suas vestimentas, colocaram no chão, e eles clamavam, os que iam adiante, os que iam atrás, as pessoas exaltavam aquele como profeta, o Filho de Deus. Que atitude de receptiva, gostosa e agradável fizeram para Jesus. No entanto, uma semana depois, não demora muito, aqueles que cantavam, aqueles que colocavam a sua vestimenta ao chão para que a jumentinha passasse com Jesus, esses mesmos tiveram uma atitude diferente. Vejam, irmãos, aí no livro de Mateus capítulo 26, vamos um pouquinho mais à frente, não feche a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo de número 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e onde se havia reunido os escribas, que mais, irmãos? E os anciãos. É interessante, o povo exaltava a Jesus entrando em Jerusalém. Passaram-se alguns dias, conhecemos bem a história, durante a semana revisamos. Naquela quinta-feira prenderam a Jesus, e aqueles mesmos que o recepcionaram estavam agora no meio daquela turba. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus ele foi preso, uma grande multidão o acompanhava, prenderam-no, levaram até os líderes religiosos, e é interessante, o povo que o aplaudiam, agora o condenava. Os líderes religiosos também tomaram uma decisão, ou uma atitude de julgarem no horário impróprio, não permitido de acordo com a corte romana e também com os judeus, não era permitido julgar durante a parte escura do dia, julgaram-no, condenaram. E diz a Bíblia Sagrada que não apenas os líderes religiosos, o povo, mas aqueles que andavam com Jesus, tiveram também uma atitude diferente para com ele. Vejam o versículo 58. Mas Pedro o seguia de que maneira, irmãos? De longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o que mesmo, gente?
para ver o fim. Pedro não apenas seguia Jesus de longe. No versículo 69, diz a Bíblia Sagrada: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante dos todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus Nazareno. 72 ao versículo. E ele o negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. É interessante, que atitude hostil. O povo recebera com alegria, entrando em Jerusalém. Uma semana depois, ele foi preso, ele foi levado até a liderança religiosa daqueles dias. Eles julgaram, condenaram, os discípulos ficaram dispersos. Alguns deles seguiam Jesus de longe, outro o traiu. E é interessante que não é apenas a atitude desses homens, eles andaram com Deus, conviveram com Jesus, melhor dizendo, viram tantas manifestações do poder de Deus na vida de Cristo. No entanto, qual foi a atitude deles diante de Cristo naquele momento tão difícil? A Bíblia diz que um traiu, outro negou, outro praguejou, outro maltratou. Mas não para aí. A Bíblia relata que em um momento Jesus permanecia quieto e em silêncio. E os líderes religiosos os incitavam, dizendo: você não fala nada, não diz nada. Porém, a Bíblia Sagrada descreve que em um momento Jesus falou. Capítulo 26, versículos 62 ao 68, olha o que a palavra do Senhor diz. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Que triste atitude, que triste comportamento e que triste e decepcionante foi a reação daquele povo naqueles dias. Sim, uns maltrataram a Jesus, os discípulos fugiram, os líderes religiosos feriram e maltrataram, uns negaram, praguejaram, maltrataram a Jesus. O relato continua dizendo, irmãos, Jesus foi levado até Pilatos. Ele tinha em suas mãos a oportunidade de libertar ou condenar a Jesus. Porém, lavou as mãos, entregando para ser crucificado. A multidão que o aplaudia no passado, agora estava pedindo a sua morte. Jesus foi entregue para os soldados. A Bíblia descreve que naquela ocasião, com um caniço, tiraram a vestimenta de Jesus, e com um chicote também, deram açoites em Jesus, 40. Com o caniço batiam em sua cabeça, cuspiram no seu rosto. Finalmente, entregaram aos soldados para que ele fosse crucificado. A Bíblia nos admoesta dizendo que Jesus foi levado para o Calvário, para o Gólgota. Ali deitaram-no em um madeiro.
pregaram na cruz, erguem aquela cruz. Eu posso imaginar o sofrimento e a dor que Jesus passava naquele instante. Porém, o capítulo 27, versículo 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e morreu e descansou. A pergunta que nesta manhã eu desejo que você pare comigo e reflita é esta: como ele foi recebido naqueles dias? Lembramos em pouco tempo a atitude daquele povo no passado. Receberam a Jesus, ou melhor, em seu nascimento. Diz a Bíblia Sagrada que em Belém não havia lugar para ele nas estalagens, por isso ele nasceu em uma manjedoura. Quando viveu a sua terra natal, Nazaré, não queria reconhecer a Jesus como Messias, o Filho de Deus, e tentaram matar, lançando em um precipício. No entanto, ele passou entre as pessoas e não sofreu aquela morte. Quando morreu, não tinha lugar para ele em Jerusalém. Colocaram um túmulo. E quando analisamos a sua história, entrou em Jerusalém sendo aplaudido e reconhecido como Filho de Deus. Uma semana depois o entregaram. Uma semana depois o maltrataram. Uma semana depois o crucificaram no meio de dois ladrões. Que atitude! E a pergunta que eu faço nesta manhã, em consonância com esse texto, é a mesma que Pilatos fizera àquela turba quando estava diante de si a oportunidade de libertar ou condenar a Jesus. Que farás de Jesus chamado Cristo? A multidão responde que deveria crucificar. E você nesta manhã, nós, o que faremos de Jesus no século 21, no dia 4 de abril, na cidade de Piracicaba, na igreja central da mesma cidade? O que você fará de Jesus nesta manhã? Colocará como o primeiro e o melhor no seu coração? Colocará como o rei da sua vida, como o Senhor do seu viver? Ou você vai preferir deixá-lo de lado, deixá-lo fora do seu coração? Queridos, a atitude das pessoas no transcorrer dos séculos, desde o dia da sua primeira vinda a essa terra, até hoje, tem sido não diferente em relação àqueles homens no passado. Alguns têm procurado se esconder de Jesus, outros têm procurado seguir de longe, outros têm pedido a sua própria morte, outros têm colocado fora do seu coração. E você nesta manhã, o que está fazendo de Jesus chamado o Cristo? Essa é uma semana não apenas para lembrarmos teoricamente de Jesus, dos conceitos bíblicos e teológicos que ela nos oferece, não apenas para isto. É para pararmos um pouquinho e pensarmos o que eu tenho feito de Jesus chamado Cristo. Colocaram no madeiro, crucificaram a Jesus. Colocaram no madeiro e crucificaram a Jesus. Porém, naquela ocasião, a Bíblia não diz qual era o nome daqueles dois ladrões. A história compartilha que um era Dimas e o outro Gestas. Um é chamado de o bom ladrão e o outro o mau ladrão. Um à direita e o outro à esquerda. A atitude daqueles dois e do terceiro que estava no meio entre eles, tem sido a atitude de muitas pessoas, e talvez alguns de nós. Ali estava um que chama de um bom ladrão, à direita de Jesus. Ao ver o seu sofrimento, ao ver o seu silêncio, aquele bom ladrão começou a refletir no que ouvira falar de Jesus.
Jesus era um amigo. Ele deu vista àqueles cegos. Ele ressuscitou pessoas. E a mensagem da cruz, do silêncio do próprio Cristo, mexia com o coração daquele bom ladrão. E ele ali morria, mas morria entregando o seu coração a Cristo, reconhecendo os seus erros e falhas, e dizendo e pedindo que Jesus o perdoasse, que o aceitasse. Aquele morria, sem dúvida, mas morria com a sua vida entregue, perdoado por Cristo, e certo de uma manhã diferente, uma manhã gloriosa. Mas ali estava um outro à esquerda, que tiveram o mesmo privilégio que aquele outro ladrão. Ouviram falar de Jesus. Sentia, sem dúvida, que ele era diferente. Mas, irmãos, ele não permitiu que Jesus entrasse no seu coração e transformasse a sua vida. Ele morreu no pecado, no erro, na desobediência. Que farás de Jesus Cristo nesta manhã? Que farás de Jesus chamado Cristo? Tu irás tomar a decisão do bom ladrão, de abrir o seu coração e pedir o perdão a Deus. Senhor, obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não foi em vão. Obrigado porque antes eu mentia, roubava, adulterava, fazia tantas coisas erradas, me envolvia com tantas coisas que não honravam o seu nome, mas um dia eu conhecia Jesus, e agora a minha vida foi transformada. Senhor, eu aceito o sacrifício de Cristo, o perdão dos meus pecados. Por favor, lava o meu coração, transforma a minha vida. Ou você tomará a decisão daquele outro que estava à esquerda: não, Senhor, eu não quero, eu prefiro continuar na minha vida de desobediência, eu quero continuar na minha vida de erros, eu quero continuar mentindo, roubando, fazendo coisas erradas, desagradando ao Senhor. Mas ali no meio morria um, pelos seus e pelos meus pecados, que é Jesus Cristo. Não importa, amigo e irmão, quão longe você tenha ido, não importa quantos erros você tenha cometido, nesta manhã, o céu desce até nós, as portas se escancaram de oportunidade para mim e para você, porque temos a oportunidade, nós que já somos adventistas, de renovar o nosso compromisso com o Senhor, de nos reconciliarmos com Deus, através dos emblemas que são símbolo de redenção e salvação. E a você, amigo, que ainda não tomou a sua decisão e tornar-se um fiel adventista, sendo batizado, nesta manhã também o céu oferece a oportunidade para você e para mim, para todos nós, a oportunidade de responder essa pergunta: que farás de Jesus chamado Cristo? Diz a Bíblia Sagrada que a multidão gritava: crucifica-o. O apóstolo Paulo aos Hebreus diz: se nós pecarmos deliberadamente, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, porque de novo estamos crucificando a Jesus. Não compensa continuar no erro, não compensa continuar na desobediência. O Senhor nesta manhã, Ele desce até esta casa, a casa de oração, e Ele visita o teu e o meu coração, e traz um presente para você, os emblemas que são símbolo de redenção. A igreja adventista, ela não fecha a Santa Ceia somente para aqueles que são batizados. Qualquer pessoa que desejar participar, pode participar. No entanto, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. O pastor não vai definir quem está apto ou não para participar. É você que tem que fazer esta avaliação pessoal, individual. Aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria salvação, mas quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Nesta manhã, o céu desce até este lugar,
e quer oferecer a você a minha salvação. Queridos, essa é uma manhã de alegria e de festa, porque uma querida família, 8 filhos, em 2012, nessa cidade, essa família perdeu a sua genitora, sua mãe. 8 filhos, todos tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Mas naquela ocasião, os filhos não entenderam tanto o sofrimento que aquela mãe passara. Teve um câncer, se recuperou, depois ele veio de maneira muito violenta. Foi muito sofrimento para aquela família. Porém, dos 8 filhos, 2 deles estavam fora dos caminhos do Senhor, longe do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a morte dos justos deixa um legado de fé, de esperança. E uma dessas 2 pessoas que estavam fora da igreja ficou muito impactado com tudo que aconteceu, porém organizou a sua vida, buscou a Jesus, abriu o coração para Ele, reencontrou como um verdadeiro amigo. E queridos, durante esses 2 anos, 2012 a 2015, 3 anos, procurou pautar e buscar a orientação de Deus. E nessa Semana Santa, toda a família vieram, estão aqui conosco, porque a Vera, vem cá Vera, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém? Essa filha esteve longe do Pai, esteve distante de Jesus, mas quando ouviu o chamado dele na cruz do Calvário, ela não permitiu ficar mais longe desse Deus maravilhoso, e abriu seu coração a Jesus, e nesta manhã vem declarar publicamente que o ama, quer segui-lo, quer amá-lo, quer fazer a sua vontade. Você está feliz, Vera, hoje? Muito feliz. Emocionada também. Qual é a maior alegria no seu coração? Saber que eu vou encontrar minha mãe de novo. Amém? Amém. Vem cá, Vera, ali à frente está o teu irmão. Ele preparou uma linda música especial para você, mas para a nossa edificação espiritual. Coloque a música, porque o Antônio vai cantar para a honra e glória de Deus, mas vai, nesta hora, deixar uma mensagem ao teu e ao meu coração, e ao nosso coração. Abraço, irmão que veio de Londrina para esse momento tão especial. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas quero agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar
tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Esse é um momento muito especial. Rubens, olha o passo que a sua irmã está dando. Onde está o Rubens? Querido, As nuvens encobriram meu Rubens. viver. Fiquei em meio à escuridão. vem cá, meu querido. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Os demais irmãos dessa família, os 6 outros estão aqui conosco. Venham aqui à frente, por favor. Rubens, ou melhor, os 5, porque já estão 3 aqui. Renasce o os sol que um dia brilhou. Aqui estão, Aqui. por favor, querida. Em 3, 4, 5, 6, 7. Um não pôde vir. Rubens, irmãos, os demais familiares, são muitos que estão aqui na igreja, fiquem em pé, por favor. Os demais familiares, olha aí, minha gente, uma saudação para esse grupo, que bonito, que família linda. Rubens, nessa manhã, querido, olha que linda cena, que linda história. Eu quero convidar os filhos da irmã Vera. Eu sei que os demais filhos são muitos, esposo também, te perdão, seja bem-vindo, tá? Os filhos da irmã Vera, não vou convidar os demais filhos, porque pode sentar os demais agora, pode sentar. São muitos, mas queridos, que família bonita. No dia em que Cristo permaneceu no túmulo, mas nas primeiras horas do primeiro dia da semana, Ele ressuscitou. A irmã Vera, ela recebe uma nova origem nesta manhã em Cristo Jesus. Não compensa ficar longe de Jesus. Queridos irmãos e Rubem, o amanhã é incerto, querido. O amanhã não nos pertence. Não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará a essa terra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser um pouco mais para frente. Não fique longe de Jesus. Não deixe passar de largo. Ele quer entrar na tua vida, quer transformar o teu coração. Queridos, nesta hora, o céu se alegra, porque esta filha, estava perdida e foi achada. Amém.
estava longe, estava morta, mas reviveu em Cristo Jesus. Nós iremos, nesta hora, fazer o batismo dela. Vocês vão ter uma surpresa linda nesta manhã. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela decisão da Vera. Obrigado porque o céu desceu até nós e trouxe esperança e salvação ao nosso coração. Não queremos, como aquela turba, gritar: que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos perguntou. E eles gritaram: crucifica-o. Não queremos crucificar mais a Jesus. Queremos abrir o nosso coração e permitir que Ele entre, que Ele more e transforme a nossa vida. Abençoe, ó Deus, a todos nós. E a Vera, que nesta manhã tomou a sua decisão, segure em seus braços, com suas mãos poderosas até a sua vinda gloriosa a essa terra. Coloca o Rubens em tuas mãos, e tantos outros que nesta manhã estão nesta igreja e não tomaram ainda a sua decisão de voltar-se para Jesus, que nesta manhã eles sejam alcançados também pelo Espírito de Deus e voltem transformados pelo poder da cruz. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Nova canção, pode me ajudar aqui? Vamos cantar alguns hinos. Hino 510 do Nosso Cenário Adventista. Todos então? Meu Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, vem a mim e segue-me, minha cruz eu tomo e sigo. Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo ao meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo. Aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Especial, uma surpresa muito solene para a noiva do Felipe,
Cadê ela? Levante as mãos. Está ali, fica em pé, vem cá, fica em pé, querida. Eu sei da sua alegria, esse é um momento muito especial, ela não sabia, mas nesta hora a Vera e o Felipe serão batizados. Queridos, vocês creem em Deus Pai, em Jesus, como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Vocês aceitam ser batizados por imersão nessa igreja e fazer parte dela aqui em Piracicaba? Sim. Como eles responderam afirmativamente essas básicas perguntas, há um apoio para que esses irmãos sejam batizados? Olha aí, toda a igreja está feliz por recebê-lo como membro nesta igreja. Vamos então, nesta hora, proceder ao batismo da Vera e depois do Felipe. Querido e eterno Pai, com alegria nesta hora, da família, da tua igreja e do céu, eu entrego em tuas mãos a irmã Vera. Ela aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, como é o seu sincero desejo fazer a sua vontade e andar nos seus caminhos, cumprindo a orientação do Mestre, como ministro do Evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado também pela decisão do Felipe. Nessa manhã, na primavera da vida, ele abre o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor, como é o seu sincero desejo, andar nos teus caminhos e fazer a sua vontade, cumprindo a orientação do Mestre. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira estrofe. Oh, que belos hinos